Bom dia, Vanusa. Gostou do cheiro? Tem que andar cheiroso. Bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Dica X na TV. Eu sou o professor Jex, de Comunicação e Oratória. E falando em oratória, hoje eu trago uma super Dica X, exatamente um passo a passo para você falar em público. Esse livro aqui vai ser uma mini aula de oratória para você que está em casa, que quer aprender mais sobre essa arte. Por que é uma arte? Porque qualquer pessoa pode aprender essa habilidade de se expressar bem, de conversar com as pessoas, de se relacionar melhor e de utilizar bem as palavras para persuadir, ou seja, convencer, para emocionar, para fazer o outro se motivar e não para diminuir as pessoas. Tem gente que utiliza as palavras de uma forma não muito positiva. E o nosso caso aqui no quadro Dica X é mostrar para vocês que quando você usa o passo a passo para falar bem, o mundo vai abrir portas. Eu falo no meu segundo livro, o mundo abre portas para quem age, se relaciona, se qualifica e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Vamos para a primeira frase? Esse é um livro do Reinaldo Polito e ele diz o seguinte: não existe técnica de comunicação mais relevante do que a naturalidade. Quando você é natural, quando você é autêntico, quando você fala do seu jeito, com seu sotaque, com seus erros, não importa. O importante é você transmitir a sua mensagem. Logicamente que quem faz um curso de oratória tem que saber as formas corretas, as concordâncias, mas essa naturalidade é que vai fazer as pessoas se conectarem com você. Vai ter uma sintonia muito maior do que aquela pessoa muito engessada, que quer ser muito formal. Então, quando você brinca, é leve, tem aquela leveza no seu sorriso, na sua forma de expressar a sua mensagem, você consegue se comunicar muito melhor. E não precisa de técnica para isso. É você ser você com autenticidade. Mas vamos para as dicas que o nosso querido Reinaldo Polito traz. Para mim, o Reinaldo Polito é um dos melhores autores de oratória do Brasil e da América Latina. E ele fala nesse livro de 30 dicas. Eu vou dar só algumas. Ele fala que você pode melhorar o seu discurso, a sua didática, quando você trabalha a sua voz e a sua dicção. Ou seja, imagina se eu falasse de uma maneira muito embolada ou para dentro. Como é falar para dentro? Aquela pessoa que quase não abre a boca, que fala desse jeito assim. Conhece gente assim? Então existem técnicas para que você possa controlar o seu tom de voz, projetar as palavras para fora. Você precisa falar bem para poder empolgar as pessoas, ou o seu cliente, ou um parceiro, seja quem for. Você tem que ter cuidado também com a postura corporal, isso é muito importante. Imagina eu fazer uma apresentação o tempo inteiro de braços fechados, mãos para trás, mãos nos bolsos. Então o seu corpo, ele diz muito, ele não só fala, ele grita. Então transmita confiança com o seu corpo. Outra dica que ele passa é sobre o vocabulário. Tenha muito cuidado com as palavras certas. Tem muita gente que se complica porque fala bobagem e não pensa antes de falar. Ou então fala de uma forma também errada. O problema é o seguinte: se você é uma pessoa simples, sem estudo, está perdoado. Mas você, como profissional, imagina eu como profissional falando, o problema de hoje é o seguinte, nós vai ter uma aula muito interessante. Aí, qual é a minha credibilidade como professor de oratória falando de uma maneira errada? Então a gente tem que ter cuidado com o vocabulário. E por último ele fala da questão da gesticulação. Os gestos naturais, gesticule, fale, caminhe, tenha boa postura, converse com as pessoas, tenha um sorriso no rosto. Usando tudo isso você consegue ter uma didática muito melhor e uma conexão maior com o seu público. Na próxima dica, no próximo slide, ele fala também sobre a questão como que nós podemos nos adaptarmos a qualquer tipo de público, seja no auditório, numa sala de aula, na empresa. Você tem que identificar quem são as pessoas que vão te assistir, ou seja, identificar o perfil. São jovens, são pessoas que já são formadas, já conhecem bem sobre o assunto, são leigas. Imagina eu como advogado aqui dando uma aula, falando termos jurídicos que as pessoas não vão entender nada. Aí quem está em casa fala, nossa, ele fala bonito, mas eu não estou entendendo nada do que ele está falando, porque eu comecei a falar de uma maneira muito difícil, muito complicada. E dentro de uma comunicação, quanto mais você simplificar, mais você vai conseguir conectar. Ele fala também sobre entender as expectativas. O que o seu público quer ouvir? O que você quer passar? Você que está em casa. Toda quarta-feira você espera uma dica X de livro, dicas para que você possa melhorar a sua comunicação, seu desenvolvimento pessoal, profissional. Isso é muito bom. Então é isso que eu tenho que trazer para vocês. E quando eu vou para uma palestra
para um curso, eu preciso também identificar meu público, passar uma mensagem da melhor forma possível para quem for sair dali, leve aquela reflexão, aquela mensagem para casa, para ter os comportamentos de mudanças. E aí a gente precisa sempre ajustar a nossa linguagem de acordo com aquele público, ou seja, quem é o público que vai me assistir. Eu preciso me identificar com ele e utilizar técnicas que eu possa construir uma relação melhor. Imagine que eu esteja aqui num público com jovens, eu posso usar uma linguagem mais jovial, brincar de uma forma mais interessante. Agora, se eu estou num público mais formal, eu tenho que ter muito cuidado, porque senão eu posso ser considerado como um palhaço, como uma pessoa muito boba, como uma pessoa que não passou credibilidade pela forma como eu falei, porque não é o que eu falo, é como eu falo, utilizando as palavras corretas, identificando qual é o meu perfil e qual o perfil do público para eu conseguir transmitir a boa mensagem. A próxima dica que o livro traz aqui é que você precisa controlar também o medo e a ansiedade. Tem muita gente, Vanusa, que tem muito medo de falar em público. E, inclusive, fizeram uma pesquisa que o medo de falar em público está em primeiro lugar no mundo. Tem muitas pessoas que têm mais medo de falar em público, de estar aqui na TV, de dar uma entrevista, de ligar uma câmera e começar a falar, do que morrer. Você acredita num negócio desse? Pois é, fizeram uma entrevista sobre isso. Então, o que é importante você fazer? Ter uma respiração diafragmática. Explica melhor, professor. Você controla a sua respiração, inspira, aí você vai controlando, coloca para fora 4 segundos, inspira novamente, segura, para você controlar. A respiração ajuda bastante. Você tem que aprender também que falar bem em público precisa de treino. Eu sempre faço uma comparação com a musculação. Você quer ficar forte, quer participar de um campeonato, alguma coisa, ou quer mudar seu corpo? Todos os dias você vai treinar os seus músculos lá, pegar nos ferros e tudo mais, repetir e tudo mais. Na oratória, do mesmo jeito, você tem que praticar muito, várias vezes. Como você fala, como você se posiciona. Será que eu falo rápido demais? Será que eu tenho muitos vícios de linguagens? Ele fala aqui nesse livro também sobre isso. Tem muita gente que tem vícios de linguagem. Quais são esses vícios, professor? Né? Tipo assim... Tá certo? Com essas pessoas que falam tipo, porque eu estava aqui, porque tipo, os jovens de hoje usam muito, né? Não sei se é o seu caso. Tipo, eu estava aqui, isso aí deixa a sua mensagem mais pobre e as pessoas vão dizer, nossa, ele fala muito tipo, essa pessoa fala muito né, tá entendendo? Tá bom? Então não é legal, por isso que é importante treinar. E por último, para você diminuir a ansiedade, esse medo, você tem que fazer visualização positiva, se imaginar se apresentando. Isso, gente, ajuda muito. Eu sou especialista na área de neurociência e eu te digo com toda certeza, quando você utiliza a visualização criativa de como você vai se sentir bem, você começa a visualizar o sucesso e não o fracasso. Porque geralmente quem tem medo da ansiedade fica preocupado demais com o que vai acontecer e só visualiza o pior. Vai dar errado, vai dar um branco, não vai conseguir falar, vai passar uma vergonha. Não, você tem que visualizar sempre a melhor forma. Vamos para as próximas dicas que o Reinaldo Polito traz. Sempre lembre-se, eu já falei, mas eu vou repetir, reforçar, sobre a expressão corporal. Gestos naturais, moderados. Acompanhe sempre a Vanusa, todos os dias aqui, de 8 às 10 da manhã, você vê, ela fala, gesticula com as mãos, conversa com as pessoas, tem a questão do olhar, essa postura que passa energia, o sorriso, tudo isso é muito importante, porque se eu falo, bom dia pessoal, vamos começar o Bom Dia News, hoje vai ser muito legal. Aí você, nossa, mas essa pessoa, esse Jack está muito triste. Vanusa não está hoje com energia. Então, essa movimentação, essa alegria, essa energia, esse semblante, esse entusiasmo, todas as pessoas que estão aí do teu lado, aí do outro lado da TV, elas vão observar. Pelo tom de voz, não tem como esconder. A sua postura, o seu tom de voz não dá para esconder, porque as pessoas vão observar se você está nervoso, se você está tenso, está feliz, está eufórico, tudo a partir da forma como você fala e da sua expressão corporal. Por isso que é muito importante. Na próxima dica que ele fala também, além desse impacto visual, a gente tem que ter todo cuidado com relação ao nosso tom de voz. Você fala muito alto, você é aquele tipo de pessoa que na sua casa, todos os familiares só falam gritando, que os vizinhos pensam que vocês estão brigando. E muitas vezes você pode levar isso para uma reunião, para uma entrevista, e as pessoas dizem, nossa, essa pessoa parece que está o tempo todo brigando, ela fala alto demais. Então tem que ter um tom variado, mas você tem que aprender a controlar esse ritmo, porque se você fala no volume que é inadequado, muito alto, ou também muito baixinho, você não vai conseguir criar uma sintonia com o público. Ou as pessoas vão ficar com dor de cabeça, ou elas vão ficar com sono por conta da forma como você vai falar. Por isso que é muito importante você ajustar
o seu tom de voz, porque é muito poderoso o tom de voz. Mostrar entusiasmo na sua voz. Estou muito feliz, estou alegre. Gente, agora eu vou contar algo para vocês. Aí você vai mudando. É uma interpretação de acordo com aquilo que você vai dizer. Tem que ter congruência. Se não tiver congruência, as pessoas não vão se conectar. Vamos para a próxima dica que ele traz aqui do livro. Técnicas para situações especiais. Ou seja, sempre que se você for improvisar, gente, até o improviso ele precisa de técnica. Ele precisa de estudo. Então, você tem que ter ali, já sabendo o que você vai dizer, qual é o ponto que você vai falar, faça uma pergunta, qual é a pergunta que você vai dizer para as pessoas? E aí você dá um exemplo que é muito importante. Se você estiver diante de um público muito hostil, o que é um público hostil, professor? São aquelas pessoas sérias, que ficam ali fechadas, olhando para você e você fica, será que estão gostando de mim? Então você tem que fazer perguntas, elogiar a plateia, validar, mostrar sua credibilidade, mostrar segurança, confiança com exemplos, com números. Você tem que estar ali armado de muita informação, porque o público hostil geralmente ele é muito exigente, você precisa disso. E por último, utilize bem os recursos audiovisuais. Uma palestra, uma apresentação, se você sabe utilizar bem uns slides, um vídeo, ou se vai ter alguma música, tudo isso vai ajudar para que você impacte ainda mais na sua apresentação. Mas isso precisa de quê? De preparo adequado, para improvisar, para lidar com pessoas que são fechadas ali, que parece que estão te julgando o tempo inteiro, mas você mostra a sua credibilidade que você vai conseguir se conectar com aquele público. Na próxima dica, o que o Reinaldo Polito traz, para fechar aqui nossas dicas de ouro, é que a oratória é uma habilidade que você vai construir no passo a passo. Ou seja, tem que ter uma prática constante, mostre essa confiança, você aprende a ter mais confiança, cursos, palestras, mentorias, assistindo o nosso Dica X toda quarta-feira. Você tem que crescer profissionalmente, ou seja, porque a oratória abre portas. Então, se você aprende isso com técnicas, com cursos, com treinamentos, com livros, você vai se sentir muito mais à vontade para quando for convidado para uma oportunidade, como eu convidei ontem o nosso amigo para estar aqui, ele estava aberto para as oportunidades e preparado. Aí sim você vai ver como muitas coisas boas vão acontecer. Na próxima dica eu trago aqui para você a nossa última frase do Reinaldo Polito, que diz o seguinte: nós passamos uma vida inteira construindo a nossa imagem e às vezes com uma frase ou poucas palavras nós podemos destruir tudo. Muito cuidado, porque as palavras têm poder e você tem que ter todo esse manejo com as palavras, quando vai falar com alguém, com um cliente, ou seja, com quem for. Reinaldo Polito é sensacional. A dica que eu deixo de livro, a próximo slide, é esse livro aqui. Passo a passo para falar bem público. E aí nesse slide eu falo porque esse livro é sensacional para aprender. Eu fiz um curso com ele em São Paulo, Vandus, é muito bom. E o outro livro que eu trago vai ser o nosso assunto da próxima semana. Eita. A linguagem secreta do carisma. Nós vamos falar sobre carisma, como ser uma pessoa mais carismática através da boa comunicação. Muito bom, estou super feliz, gostei muito, passo a passo para se falar tão bom bem. quando e tem, a gente né? vai aprendendo, né?